Olá, quem fala com vocês é a professora Keila. Esse vídeo vai ser sobre trigonometria. Trigonometria é um ramo da matemática que estuda as relações entre os comprimentos de dois lados de um triângulo retângulo para diferentes valores de um dos seus ângulos agudos. O que é ângulo agudo? Os ângulos agudos medem menos de 90 graus. E o que é um triângulo retângulo? Um triângulo retângulo quer dizer que um dos ângulos é reto, que mede 90 graus. Você deve estar se perguntando, para que serve a trigonometria no dia a dia? Eu vou dar dois exemplos. Primeiro exemplo, vamos falar sobre paredes e rampas. Você já deve ter visto isso em provas. A ideia é sempre a mesma, calcular o tamanho dessa escada e rampa. Se pensarmos bem, a escada e a rampa é a hipotenusa de um triângulo retângulo, que podemos utilizar uma das relações trigonométricas, seno ou cosseno, para encontrá-la. O outro exemplo, o segundo exemplo, são aviões. Quando você deseja saber a altura de um avião ou a distância que ele percorreu, você vai usar a trigonometria. Dependendo dos dados do problema e do pedido, podemos encontrá-lo utilizando a tangente, o seno ou cosseno, formado pela altura do avião, pelo seu deslocamento horizontal e pela hipotenusa, que nesse caso representa a ligação entre o ponto do solo e o avião após seu deslocamento. Irei falar agora sobre as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Dado um triângulo retângulo qualquer, define-se três razões trigonométricas. Essas três razões são chamadas seno, cosseno e tangente. Para calcular o seno, basta dividir o cateto oposto com a hipotenusa. Para calcular o cosseno, basta dividir o cateto adjacente e a hipotenusa. E para calcular a tangente, basta dividir o cateto oposto e o cateto adjacente. Vamos conhecer agora a tabela trigonométrica, com os ângulos 30, 45 e 60. Seno de 30 é meio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Agora vamos ver o cosseno. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60, 1 sobre 2. Vamos agora ver a tangente. A tangente, raiz de 3 sobre 3, que é a tangente de 30. A tangente de 45 é 1. E a tangente de 60 é raiz de 3. Exemplo. Aplicando as três definições, obtenha as razões trigonométricas conforme a figura a seguir. Nessa figura do triângulo retângulo, vemos que temos dois ângulos, alfa e beta. Temos dois catetos, x e y, e a hipotenusa, que é o lado maior, z. Para calcular o seno, o cosseno e a tangente desse triângulo, teremos que ver de qual é o triângulo que está se referindo. Por exemplo, o seno de alfa, nós sabemos que é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, quem está de frente ao seno de alfa? Quem está de frente é o y. Então, quem está de frente ao ângulo é chamado de cateto oposto. E dividindo pelo z, que é o lado maior, que é a hipotenusa. Vamos agora calcular o cosseno. O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Bem, vimos que o y é o cateto oposto, então adjacente é o x.
que é dividido pela hipotenusa Z. Tangente de alfa é igual a cateto oposto dividido por cateto adjacente. O cateto oposto, como vimos, é o y dividido por x. Já calculamos o seno, o cosseno e a tangente do ângulo alfa. Agora, iremos calcular do ângulo beta. Seno de beta. Sabemos que o seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem é que está de frente ao ângulo beta? Bem, o cateto que está de frente ao ângulo beta é o x. Então, quem está de frente ao ângulo se torna cateto oposto. Então, o x ele vai ser dividido por z, que é a hipotenusa. Vamos calcular agora o cosseno de beta. O cosseno de beta é cateto adjacente sobre hipotenusa. Agora, o cateto adjacente se tornou y, que é dividido por z. Vamos agora à tangente de beta. A tangente de beta, como vimos, quem está de frente ao ângulo beta é o x sobre y. Primeiro exemplo. Uma rampa plana de 36 metros de comprimento faz ângulo de 30 graus com o plano horizontal. Uma pessoa que sobe a rampa inteira eleva-se verticalmente de: letra A, 6 raiz de 3 metros. Letra B, 12 metros. Letra C, 13,6 metros. Letra D, 9 raiz de 3 metros. Letra E, 18 metros. Para resolver essa questão, vamos fazer o triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo, está falando no problema que o ângulo de 30 graus está com plano horizontal. Então, o ângulo ele vai ficar do lado de baixo, 30 graus. Está falando também que uma pessoa que sobe a rampa inteira eleva-se verticalmente, então é para cima. Então, colocamos o x na parte de cima. E 36 está falando que é a parte maior, que é a rampa plana, né? Então, sabemos que a rampa está do lado inclinado, por isso que fica 36. Então, podemos dizer que o cateto que está de frente ao ângulo é o cateto x, que é o cateto oposto. E o 36 é a hipotenusa. Então, podemos dizer que é o seno, que é o cateto oposto sobre hipotenusa. Então, ficou seno de 30 igual a cateto oposto, que é x, e a hipotenusa, que é 36. O seno de 30 é 1 sobre 2, que é igual a x sobre 36. Multiplicando, vai ficar 2x igual a 36. X igual a 36 dividido por 2. X é igual a 18 metros. Então, a resposta vai ser 18 metros. Segundo exemplo. Uma escada de 8 metros é encostada em uma parede, formando com ela um ângulo de 60 graus. A que altura da parede a escada apoia-se? Então, letra A, 4 metros. Letra B, 6 metros. Letra C, 5 metros. Letra D, 7 metros. Bem, se está falando que uma escada de 8 metros é encostada em uma parede, então podemos dizer que ela está inclinada. Então, ele vai ficar 8 metros na posição da hipotenusa, formando com ela um ângulo de 60 graus. Então, vamos colocar o ângulo de 60 graus acima. A que altura da parede apoia-se? Então, a altura vai ficar acima também do lado vertical. Tem cateto adjacente e hipotenusa.
Então, cateto adjacente com hipotenusa é cosseno. Cosseno de 60 é igual cateto adjacente, que é x, e a hipotenusa, 8. Então, fica x sobre 8. Quanto é o cosseno de 60? 1 sobre 2, que é igual a x sobre 8. Vamos multiplicar cruzados. 2 vezes x, 2x. 1 vezes 8, 8. Então, vai ficar 2x é igual a 8. X é igual a 8 sobre 2, que é igual a 4. Então, a resposta vai ser 4 metros. Espero que tenham entendido. Até a próxima aula.